Olá, boa noite. Eu vou fazer a minha apresentação sobre o modernismo e a representação do negro, e eu vou tentar fazer isso propondo trazer uma perspectiva de alguns artistas negros que não estavam diretamente envolvidos com o movimento modernista. Então, inicialmente, eu gostaria de trazer um pouquinho da produção literária afro-brasileira, e eu vou fazer isso a partir do texto Solano Trindade e a produção literária afro-brasileira, de Florentina Souza. A autora introduz o texto falando sobre a influência da literatura na construção de um imaginário coletivo, na ideia de comunidade e nação, e de como, ao longo da história da literatura, o texto literário tem sido visto como um objeto capaz de influenciar atitudes e comportamentos e também de criar narrativas identitárias. Na história da literatura brasileira, foram diversos os momentos em que setores da intelectualidade e da vida política se voltaram para a construção de um discurso fundamentado em imagens do país que buscava promover a uniformização ou a homogeneização de seus habitantes. Projetos políticos culturais que buscavam forjar essa unidade na ênfase de alguns fatos e no esquecimento de outros. Esses fatos seriam, então, selecionados pelos grupos dirigentes que ocupavam altas posições na hierarquia social e estariam direta ou indiretamente influenciando a criação e divulgação desses textos entre a população, perpetuando assim diversos tipos de opressão a fim de garantir a sua posição de privilégio. A ideia da democracia racial, dessa forma, né, e o mito das três raças vão ser disseminados de forma a fixar determinados papéis sociais e de legitimar uma manutenção velada e contínua da escravidão. Nesse cenário, a representação do negro, na maioria das descrições, vai recair sempre sobre o corpo, a sensualidade, né, a hipersexualização dos corpos negros, como é o caso da figura da mulata, que é muito frequente, a figura do malandro também, que é desse homem desapegado do trabalho e com uma vida voltada exclusivamente quase que aos prazeres, né? A descorrespondência aos padrões estéticos de base ocidental branca, então a pele escura, os cabelos crespos, o nariz largo, vão ser características que vão ser trazidas sempre de forma a exotificar esses corpos. Também modelos de submissão e passividade, como é o caso do arquétipo da mãe preta ou do pai João, que vão ser pessoas mais velhas, né? Normalmente muito gentis e servis e muito passivos também. Isso remete muito a ideia de que a população negra não se revoltou no período da escravidão, né, de que eles foram submissos a esse regime. Aceitos todos esses modelos com absoluta verdade e repetidos até a exaustão. É o que será a matriz de quase a totalidade das representações dos afrodescendentes na maioria dos textos canônicos que desde então têm sido publicados no Brasil. Entretanto, diversos artistas, intelectuais, escritores, etc., afrodescendentes, vêm buscando intervir e se apropriar desse sistema de representação, ou até mesmo de criar outros espaços de representação e participar do processo de construção de novos discursos. Na maior parte, esses textos, eles vão apontar para as ansiedades, para as contradições, os problemas e as dificuldades de expressão e de inserção em uma sociedade que os rejeitava. Sobre isso, a Florentina Souza vai falar, então, que nomes como Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, além de Cruz e Souza, André Rebouças, Teodoro Sampaio, Lima Barreto, Lino Guedes, Abdias do Nascimento, Solano Trindade, e entre outros não registrados pela historiografia convencional, teceram nos espaços disponíveis discursos vários interessados em demonstrar suas potencialidades político-culturais. Problematizaram os papéis que exerceram na vida social, colocaram-se como sujeitos, disputando o poder de construção de imagens e narrativas autorrepresentativas. Seus textos e suas atuações ilustram momentos significativos de explicitação do desejo de autorrepresentação e de fuga da coisificação imposta pelo sistema escravagista e, posteriormente, da marginalização imposta pela sociedade brasileira. O primeiro artista que eu vou trazer, então, é o Solano Trindade. O Solano, ele nasceu em Recife, Pernambuco, em 1908. Ele foi um poeta, folclorista, pintor, ator e teatrólogo brasileiro. Ele também foi militante do movimento negro e integrante do Partido Comunista. Tudo isso indica a ampla participação que ele vai ter na política e na cultura ao longo de sua vida. Ele não viveu somente da arte, né? Ele também foi operário, trabalhou no comércio e colaborou na imprensa. Ele estudou o equivalente até o segundo grau e frequentou durante 1 ano só o curso de desenho no Liceu de Artes e Ofícios.
Em 1934, ele participou do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, liderado por Gilberto Freire, no Recife, e participou, em 1936, do segundo Congresso Afro-Brasileiro, em Salvador. Em 1936 também, ele funda no Recife, junto com outros artistas, a Frente Negra Pernambucana e o Centro Cultural Afro-Brasileiro. Em 1945, ele participa da fundação no Rio de Janeiro, com Abdias Nascimento, do Teatro Experimental do Negro, que tem, como vai colocar a autora do texto, como uma de suas metas interferir no sistema de representação hegemônico e promover a inserção do negro na vida artística e cultural do país. Em 1950, ele funda com o sociólogo Edson Carneiro o Teatro Popular Brasileiro. Ambos esses teatros inicialmente tinham um elenco formado por operários, domésticas, comerciantes, estudantes e outras pessoas, e eles tinham muito o intuito de resgatar e preservar aspectos da cultura popular. Então, as peças frequentemente encenadas estavam celebrando o candomblé, o maracatu, o bumba meu boi, os batuques, as congadas, capoeira e entre outras manifestações populares. Aqui eu trouxe os 4 livros que ele publicou em vida, que são 4 livros de poesia, são os Poemas Negros, Poemas de uma Vida Simples, 6 Tempos de Poesia e Cantares do Meu Povo. E posteriormente à morte dele vão ser publicadas outras edições, como Tem Gente com Fome e Outros Poemas, Solano Trindade, Poeta do Povo, que é organizado pela filha dele, a Raquel Trindade, Poemas Antológicos, Solano Trindade e Canto Negro. O primeiro poema que eu escolhi para apresentar aqui é o poema Som Negro, de 1961. Nesse poema, o poeta ele assume a identidade negra desprestigiada e procura reverter o sentido depreciativo que lhe foi atribuído. Ele contrapõe, ao longo do poema, a figura do pai João, compondo a sua genealogia, exaltando a força e a coragem do seu avô e sua avó nas revoltas que participaram. Ele também contraria a ideia de que certas tradições afro-brasileiras, como o samba, os batuques, os tambores, etc., seriam de caráter somente lúdico e folclórico, apontando elas como espaços produtivos de reivindicação por maior relevância na sociedade brasileira. Ele traz, ao longo de toda a poesia, aspectos antes mal vistos através de uma ótica racista e incorpora eles na sua própria identidade, recusando assim a repetição desses estereótipos e contribuindo para que mais pessoas conheçam essa história que foi e é continuamente apagada. No poema Advertência, eu não consegui encontrar a data, mas eu quis trazer ele para ilustrar um pouco a forma como ele se relaciona com a produção de outros artistas e com a própria produção dele também, assim, com esse compromisso que ele tinha como poeta com a realidade vivida pelos grupos desprivilegiados em geral, e de que, de alguma forma, também era a realidade dele, né? Nesse poema, o Solano ele enfatiza o papel do intelectual, do escritor, do poeta na história literária e cultural do país. No poema Civilização Branca, ele trata de um lixamento de um homem negro inocente, e de como essa condição de criminoso vai ser dada a ele somente através da cor da sua pele, e isso já vai ser prova suficiente para uma condenação imediata. Ele denuncia dessa forma, de uma forma bastante direta, o racismo e a opressão sofrida pelo homem negro na sociedade. E eu também quis trazer ele aqui porque eu acho que ele rompe com essa ideia de uma democracia racial, né? Quando ele traz essa cena de um homem negro que é condenado sem provas apenas por ser negro, isso se opõe à ideia da democracia racial, que prega que a cor da pele não seria um fator de discriminação num país miscigenado como o Brasil. Em 1944, ele publica o poema Tem Gente com Fome, né? Nesse poema, ele vai marcar o andamento das palavras através do ritmo de uma máquina de trem. Então, o poema ele vai ter uma leitura mais apressada, mais frenética, que se relaciona muito com a vida dos trabalhadores. Durante o poema, ele denuncia a violência sofrida pelas camadas menos privilegiadas da sociedade, né? E ao longo do poema, enquanto as pessoas passam fome, o trem ele segue denunciando isso, até que o Freio, que é uma figura autoritária que ele coloca no poema, manda ele se calar. E dessa forma ele faz uma alusão à censura também. E de fato o poema ele é censurado em 1944. O livro dele, Poemas de uma Vida Simples, ele é apreendido e o Solano Trindade é preso. Novamente, em 1975, durante a ditadura militar, esse poema vai ser censurado novamente, né?
Ele vira música, esse poema, em 1979, 4 anos depois dele ser censurado, pelo Ney Matogrosso e pelo grupo Secos e Molhados. E por ser o poema, talvez, o poema mais reconhecido do Solano, em 2008 ele vai ser tema de um livro infantil, em comemoração a 100 anos do seu nascimento. Eu vou tentar deixar no link do vídeo a música do Ney Matogrosso e também a filha dele, a Raquel Trindade, declamando esse poema, porque eu realmente acho que vale a pena assistir. Em 1961, ele muda-se para Embu, que é um município da região metropolitana de São Paulo, que é um centro cultural e artístico. Para lá ele vai levar o teatro popular brasileiro e vai viver uma fase muito boa do teatro, assim, com apresentações que vão atrair muita gente. Ele e a filha dele vão organizar e participar de várias exposições artísticas que também vão atrair um público de artista bastante grande para a cidade, estimulando a pintura e os artesanatos locais, que eram expressões da cultura negra e indígena. Meio que nesse processo, Embu vai deixar de se chamar só Embu para se chamar Embu das Artes também. Um tempo depois disso, ele se muda para o Rio de Janeiro, onde ele vai viver até 1974, quando ele morre de pneumonia. A próxima artista que eu queria trazer é a Maria Auxiliadora da Silva. A Maria Auxiliadora nasceu em Campo Belo, Minas Gerais, e aos 3 anos de idade mudou-se com a família para São Paulo. Ela foi bordadeira desde os 9 anos, um ofício que ela aprendeu com a mãe. Ela também foi pintora e desenhista autodidata, sem um estudo formal nas artes durante toda a vida dela. Provém de uma família com 18 irmãos, muitos dos quais eram artistas, inclusive a sua mãe, Maria Trindade de Almeida. Seu pai, José Cândido da Silva, era um trabalhador braçal de estrada de ferro que tocava acordeão de 7 cordas. Para além da família dela, que era um núcleo bastante artístico, ela também teve uma formação em cultura afro-brasileira a partir da sua vivência com um grupo de artistas não hegemônicos que expunha na Praça da República e em Embu das Artes, que é onde ela vai conhecer também o Solano Trindade e a filha dele. A partir de 1967, ela passa a dedicar-se somente à pintura, porque até então ela tinha trabalhado de diversas outras formas, né? Em 1967, ela vai ser exclusivamente pintora. Agora eu queria fazer uma comparação entre a obra negra da Tarsila do Amaral e Autorretrato com os Anjos da Maria Auxiliadora. Para isso eu vou partir do texto A Pálida História das Artes Visuais no Brasil, Onde Estamos, Negras e Negros, da Renata Aparecida Felinto dos Santos. Nesse texto, a Felinto ela vai propor uma revisitação da história da arte através da perspectiva de artistas negros, né? Ela propõe que a história seja contada incluindo ou através destes artistas que não foram reconhecidos formalmente pelos movimentos artísticos dos quais eram contemporâneos. E de como surgem diferenças através do lugar étnico-social que cada artista ocupa. Sobre a Tarsila do Amaral e a Maria Auxiliadora, a Renata Felinto vai falar o seguinte: mulheres que, com um pouco mais de uma geração de diferença entre as datas de nascimento, tiveram trajetórias absolutamente opostas no campo das artes. Uma de origem extremamente privilegiada e a outra de origem totalmente vulnerável. Uma que tinha posses familiares que permitiram estudar arte com os melhores pintores no exterior, e a outra que teve que abandonar os estudos criança para auxiliar no orçamento da família. E retomou o seu processo de alfabetização já adulta. Uma que explorou tematicamente a cultura brasileira de matriz negra popular do seu lugar de espectadora, e a outra que abordou como protagonista que participa dos folguedos. Os abismos biográficos entre as duas artistas são gritantes. Isso não deprecia as produções de nenhuma, entretanto, revela a perversidade histórica da nossa sociedade. Então, aqui é a Pintura Negra, de 1923, da Tarsila do Amaral. Eu vou tentar ser bem breve nessa pintura, porque ela já foi comentada anteriormente, mas eu só queria trazer alguns aspectos, assim. A Tarsila do Amaral vai fazer essa pintura quando ela estava em Paris, é no momento em que, através do convívio que ela tinha, né, com a classe artística e principalmente com os pintores cubistas, ela vai perceber que existia um interesse dessa classe artística nas manifestações culturais vindo da África e manifestações culturais afro-americanas no geral. E aí, então, é nesse cenário que a Tarsila do Amaral vai fazer o retrato da negra, né, tendo como inspiração uma fotografia de uma mulher que conviveu com ela durante a sua infância, que foi uma ama de leite. Na foto que ela usa como referência, isso é uma coisa que quem vai trazer é a Renata Felinto, a mulher ela está vestida
mas a artista, Tarsila do Amaral, opta por representá-la nua e embrutecida, numa visão que exotifica a mulher negra. E aqui temos o Autorretrato com os Anjos, de 1972, da Maria Auxiliadora da Silva. Diferente da obra negra, né, que é retratada quase como um objeto, a Maria Auxiliadora se vê como um protagonista e se retrata no seu próprio ofício, vestida com trajes rendados e um turbante no cabelo. O turbante e os pés descalços que ela traz na pintura apontam para um lugar de conexão com a sua ancestralidade e as suas raízes africanas. Uma mulher que compreende seu lugar e seu passado e, ao mesmo tempo, se emancipa. Sobre essas duas obras, Felinto vai falar que uma apresenta uma visão que exotiza a mulher negra, enquanto a outra apresenta uma mulher negra que se emancipa. Uma recoloca o corpo dessa mulher negra no lugar de exposição, sujeito à observação de outra. Já a outra é a mulher negra quem observa e pinta o que é observado. Na primeira, a negra é objeto. Na segunda, ela é protagonista que se registra no mundo. Outra coisa que é interessante de dizer também é que nesse momento da vida dela, a Maria Auxiliadora ela vai estar combatendo o câncer. Então, vai ser um momento que ela vai fazer muitos autorretratos e ela também frequentemente vai se retratar ao lado de figuras como os anjos, como essa pintura aqui. Bom, frequentemente as obras da Maria Auxiliadora vão retratar cenas da vida doméstica, rural, né, religiões afro-brasileiras, danças, festa, carnaval. E aqui eu trouxe o terreiro de Candomblé. Nessa obra, a Maria Auxiliadora ela retrata uma cena de um terreiro de Candomblé, que era uma religião da qual ela fazia parte. E na obra é possível identificar símbolos religiosos, tanto do Candomblé como o turbante, os colares, as mulheres com as grandes saias rodadas, tambores, etc. E até mesmo do catolicismo, que o que eu acredito são São Jorge na figura do canto esquerdo da obra. Ela também vai colocar vários... em determinados momentos ela vai colocar essas caixas de diálogos que ela vai fazer entre os personagens da cena. Na próxima obra, O Velório da Noiva, eu quis trazer ela para mostrar um pouco de como ela utilizava, aqui na foto não vai dar para ver, mas ela utilizava muito relevo nas obras dela, né? Ela colocava até mesmo o próprio cabelo para compor o cabelo das personagens negras que ela pintava. E ela também vai usar uma espécie de massa, que acho que o nome é massa Wanda, que é uma massa que vai dar textura e relevo para as obras. E ela vai fazer um trabalho de renda. Então, isso fica bem visível aqui no véu, ou nas cortinas e na roupa dos personagens. Cores como o vermelho, o rosa, o azul, o amarelo e bastante branco também vão ser muito frequentes nas obras dela. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, né, ela vai pintar muitas dessas cenas familiares a ela, né, muitas dessas cenas populares, de rua, de dança, do carnaval, que são temáticas que vão ser muito exploradas também por outros artistas modernistas, mas que eu gostaria de diferenciar aqui, também trazendo a proposta da Renata Felinto, né, de que esses artistas modernistas retratavam essas cenas como telespectadores, mas aqui a Maria Auxiliadora está fazendo elas como quem vive cotidianamente, né, como a Felinto fala, como uma protagonista que participa dos folguedos. Então é isso, essas são as referências. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.